queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Gostaria de convidá-los para uma prece. Santo Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade de abrirmos a Tua Palavra. Nos abençoe, nos iluminando com Teu Santo Espírito para a compreensão devida do tema que Tu tens proposto para nós nesta semana. Dirija as nossas vidas, continue nos guardando e abençoando. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lição 10, Filipe como missionário. Este missionário deixou uma marca tão importante quanto de outros missionários na história da igreja. O verso principal: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Aqui, quem sabe alguns minutos antes de nosso Senhor ascender aos céus, Ele fez essa promessa, assegurou aos discípulos que eles receberiam o poder do Espírito Santo para cumprir com a missão que lhes era confiada. Aqui logo no primeiro tema, e como nós vimos aqui neste verso, a estratégia de finalização do trabalho relativo ao seu povo, as ovelhas perdidas da casa de Israel, estava bem traçada. Lembrando que Cristo passou dos 33 anos e meio de vida, 30, Galiléia dos gentios, Egito, convivendo com os gentios, os povos do mundo. 3,5 estava passando com os escolhidos. Porque dentro do quadro profético de Daniel, capítulo 8, verso 14, dos 2.300 anos, 490 anos desse período, que envolvia a chegada do Messias, e esse momento que aqui está passando, foi dedicado exclusivamente ao povo escolhido, que há 2.000 anos antes de Cristo, desde Abraão, e para não dizer desde Adão, quando Adão pecou há 4.000 anos antes de Cristo, que gerou Sete, que encabeçou a descendência dos filhos de Deus, desde esse Sete que Deus vem pelejando com os escolhidos, para que eles alcançassem o resto, esses filhos de Deus. Nos dias de Abraão, há 2.000 anos antes de Cristo, e isso ficou claro na sua descendência: Abraão, Isaac, Jacó, 12 filhos. Daí surge o libertador, Moisés, para resgatá-los da escravidão egípcia. Todo esse tempo, povo escolhido, Deus usando uma nação agora para chamar a atenção do mundo. Do ministério de Cristo, então, em pleno cumprimento profético, o Messias ali estava, e agora no próximo ao fechamento da oportunidade para a nação escolhida, veja que eles mataram a Cristo e teriam 3 anos e meio à frente, do ano 31 ao ano 34, que quando foi o apedrejamento de Estevão, para continuar sendo o povo de Deus. E aqui, nesse momento, faltando esses 3 anos e meio, Jesus orienta a igreja primitiva que primeiro vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. Preste atenção nessa prioridade, esse traçado geográfico da missão. Daí então passou Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. No ano 34, com o apedrejamento de Estevão, um dos grandes empreendedores dessa campanha foi o próprio Saulo de Tarso, que esparramou a partir de Jerusalém com cristãos para tudo quanto é lado, à exceção dos apóstolos.
que esses se mantiveram com certa firmeza no propósito missionário ordenado pelo mestre, o resto esparramou, pregando para tudo quanto é lado, menos ali no pedaço. Mas os apóstolos, não é à toa que todos eles foram mortos por ali. Segundo tema, Filipe, o evangelista. A Bíblia menciona 4 Filipes. O nome Filipe significa domador de cavalos. 2 desses 4 nomes estavam relacionados com membros da família de Herodes, porque tinha esse sobrenome. Família esta que exerceu um governo duro sobre Israel no período do Novo Testamento. Os outros 2 Filipes tiveram um papel de destaque nessa obra missionária. O primeiro deles, Filipe de Betsaida, esse foi discípulo que teve papel ativo em conduzir Natanael a Jesus, conforme João 1, 43 a 46. Posteriormente também ele conduziu os gregos a Jesus, como vimos na lição passada. O segundo Filipe foi denominado o evangelista, esse que trataremos o restante do estudo dessa semana. Em Atos capítulo 21, verso 8, para distingui-lo como discípulo, que tinha esse mesmo nome. Ele aparece pela primeira vez na igreja de Jerusalém como alguém que desempenhou a tarefa de servir às mesas, lá em Atos capítulo 6, verso 2 ao 5. E depois veio a se transformar num evangelista missionário, Atos 8, verso 12. E a sua obra se estendeu por mais de 20 anos. E lembrando que tanto Filipe quanto Paulo foram missionários viajantes de marcas fantásticas na história da igreja primitiva. Terceiro tema, servindo às mesas. Aqui, como disse, esse missionário que aparece em Atos 2, capítulo 44 a 47, como também Atos 4, 34 a 37 e Atos capítulo 6, verso 1 ao 7. Percebemos que esse Filipe, ele surgiu num momento muito importante da história da igreja e teve um cuidado muito especial, porque naqueles dias havia surgido um murmúrio a respeito da distribuição injusta dos alimentos para as viúvas de fala grega. Esse era um assunto especialmente sensível devido aos lembretes dos profetas hebreus, para que não houvesse negligência das viúvas e dos órfãos. Para resolver essa séria questão, os 12 apóstolos reuniram os cristãos e propuseram a nomeação de 7 homens, dos quais esse Filipe, este grande nome, fez parte. E ele dedicou esse período, conhecido então em Atos dos Apóstolos como servindo às mesas, um trabalho com atenção especial a essas viúvas, vítimas do murmúrio da injustiça da distribuição de alimentos. E cuidadosamente ele manteve essa estrutura. E é evidente que ali ele aproveitava para fortalecer o evangelismo, o seu conhecimento neste ofício maravilhoso. O quarto tema, Filipe em Samaria. Aqui Filipe já havia sido promovido pelo próprio acúmulo de conhecimento e testemunho na obra que ele vinha fazendo, na obra missionária. E ele aqui já estava envolvido na obra missionária de evangelismo. O trabalho em Samaria, nós percebemos que foi exatamente fruto da dispersão promovida por Paulo, iniciando pelo apedrejamento de Estevão, que ele participou, segurando as roupas, e o estrago que ele saiu dali aprontando. Filipe estava então em Jerusalém, se dirigiu ao norte, em Samaria, fazendo trabalho missionário. Poderíamos aqui observar que, por que Samaria? Olha o gancho deixado já por Jesus no poço de Jacó. Como deixar um gancho tão direto, de uma ordem tão direta, como vimos no tema de abertura, para que a ordem, a prioridade seria evangelizar primeiro as ovelhas perdidas de Israel, considerando Samaria
e sabendo que Jesus fez um trabalho lá e tinha alguém lá muito importante trabalhando como evangelista, como uma mulher samaritana, como não cumprir com a ordem exemplificada pelo próprio mestre? Era uma direção certeira que qualquer um queria, passar por onde Jesus passou. Era só acabar de chegar o doce que ele começou a fazer em qualquer lugar que ele passou. E ali então foi Filipe, como muitos missionários queriam passar por ali. E como não? Atos capítulo 8, versos 6 ao 15, nos mostra que ele foi usado ali de forma poderosa, com diversos sinais, milagres, e veio arrastando multidões de pessoas de todo nível social, de toda a classe social. Essas pessoas estavam encantadas pelo testemunho deste missionário. No quinto tema, aqui nós temos um tesouro guardado um pouquinho mais no fundo. Aqui com o etíope, aqui nós estamos falando de uma das formas de beatos que o mundo fez assim, que Jesus mencionou. Pessoas que, os eunucos eram pessoas castradas, mutiladas, para poder cuidar das virgens de qualquer reinado, de qualquer império. E aqui temos um caso de um alto funcionário etíope que vinha viajando no caminho de Jerusalém a Gaza, descendo mais ao sul, e onde estava Filipe, que nós vimos, mais ao norte, e ele recebe uma ordem para descer e ir de encontro com esse etíope. O segundo ponto aqui, as viagens de Filipe. Essas viagens envolveram vários cenários interessantes. Jerusalém a Samaria, 56 quilômetros de distância. E ele foi numa obra direta onde Jesus já tinha passado. De Samaria agora, para ir ao encontro do eunuco, mais ou menos 112 quilômetros ele andaria. Depois que ele saísse lá do encontro com o etíope, ele já voltaria em direção ao norte novamente, rumo a Azoto, 29 quilômetros acima de onde ele estava, da região ali de Gaza. E de Azoto, ele conduziria até Cesareia, mais 80 quilômetros acima de onde ele estava. Desses 277 quilômetros, mais ou menos, da viagem dele, Atos capítulo 8, se analisarmos direitinho, percebemos que um detalhe bastante curioso, entre o verso 39 e o verso 40, presta atenção, um anjo diz para ele ir em direção ao etíope. Quando ele está ali próximo do etíope, a Bíblia não revela como que ele andou esses 112 quilômetros. A Bíblia revela a próxima rota dele. Mas o anjo avisa para ele, estando lá em Samaria, e ele desce. E agora ali aparece o Espírito Santo, dizendo para ele, vai, se aproxima dele. Então, havia um anjo e havia o Espírito Santo nesse primeiro percurso. Não temos detalhes, como eu disse, como ele andou essa distância para pegar o indivíduo que já estava chegando em Gaza. Ele estava na região de Gaza, ali no deserto, já se aproximando do seu destino. Uma viagem longa, e ali surge então Filipe, chega, sobe, todo mundo conhece a história, do jeito que aquele moço estava, mutilado, e foi recebido pela igreja, foi batizado e seguiu a sua viagem como um servo do Deus vivo para onde quer que ele fosse. Mas na altura do verso 39 e 40 do capítulo 8 de Atos, nos relata duas coisas interessantes. Primeiro, que Filipe desapareceu na frente do etíope.
Mas o etíope nem ficou preocupado com isso. Ele estava tão encantado com tudo que estava acontecendo que isso foi só detalhe da vida dele. Ali, com certeza, esse cara não estava viajando sozinho. Era uma comitiva real que acompanhava esse alto funcionário do governo etíope. E todos esses que sofreram evidentemente a influência do evangelismo e que seria a encargo desse etíope agora fazer o trabalho missionário, todos eles testemunharam o que aconteceu ali. Mas como eu disse, é só um detalhe. Mas para nós, um detalhe muito interessante. Às vezes, alguém pode dizer, irmão Rafael tem hora que viaja, né? Mas não viaja não. Quem viajou foi Filipe. E olha que viagem bacana. A Bíblia nos revela que ele foi visto do nada, do jeito que ele desapareceu na frente do etíope, ele simplesmente apareceu lá em Azoto. Imagine o lugar que ele apareceu, se foi no meio do povo, que susto que esse povo não tomou. A Bíblia nos diz que foi arrebatado pelo Espírito. Esse arrebatamento, que é um termo bíblico muito interessante, muito conhecido, é um transporte sob tutela divina. Veja que é muito interessante, é um transporte sobrenatural. Arrebatamento é um transporte sobrenatural. E olhar na Bíblia alguns desses arrebatamentos é muito curioso. Como nós vimos, no verso 26 do capítulo 8, um anjo ordenou. No verso 26, ordenou que ele descesse de Samaria para lá, em direção a Gaza. E antes dele encontrar, no verso 29 do capítulo 8, o Espírito Santo diz para ele, olha, se achega lá. Então percebemos o anjo e o Espírito Santo. E em seguida, verso 39 e 40, nós vimos o Espírito Santo arrebatando ele e levando ele embora, em direção ao terceiro percurso, de 29 quilômetros. Nós percebemos que se Filipe já estava ao norte de Samaria, e a direção dele era o norte, porque ele estava indo em direção a Cesareia na realidade, e subindo ao norte da Palestina, ao oeste, e fazer o trabalho. Do nada o Espírito Santo muda a rota, porque o Espírito Santo viu que o coração de alguém estava muito interessado, muito sedento, lá no sul, e cria uma situação fantástica de desvio de rota. Como isso acontece com a gente tantas vezes, né? Na história de nossas jornadas missionárias. E ele vai parar lá no sudoeste, na região de Gaza. E agora, já voltamos para o norte, mas de uma maneira fantástica, arrebatado. Meus amados, temos alguns arrebatamentos muito interessantes na história da Bíblia Sagrada. Lá em Ezequiel, capítulo 8, verso 3, nós vimos do cara andou 1.600 quilômetros, o profeta Ezequiel. Ele estava no cativeiro babilônico e foi levado, e é o trem mais curioso, ele foi pego pela trança do cabelo. A mão mecânica do querubim pegou, colocou ele dentro e levou ele. Que jeito, hein? Mas é um senso de humor fantástico um negócio desse, não é não? E ele vai bater lá. O medo que ele tava, quem sabe, para entrar dentro de um transporte desse, e foi bater lá. E observe que coisa mais curiosa. Lá em Jerusalém, 1.600 quilômetros de distância, isso foi após a primeira deportação e antes da segunda deportação, que aconteceu, empreendida por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Deus estava mostrando para Ezequiel, para ele relatar, para ele registrar, por que ele ia deixar destruir Jerusalém e o templo, que ainda não tinha sido destruído. Estava lá o povo, dentro do templo, ninguém estava vendo Ezequiel. Ele estava na dimensão divina, protegido por ela, dentro dela. Ele estava vendo as pessoas adorando Deus Tamuz, Deus Sol,
praticando essa abominação dentro da casa de Deus, e Deus dizendo para ele, tá vendo por que eu vou deixar destruir? Por isso. E ele volta para lá. Olha, não deu tempo nem de ninguém dar falta dele, lá em Babilônia. Ninguém. Que viagem fantástica, hein? Viu que não é só o irmão Rafael não, né? Isso aqui, as viagens minhas é de carro. Mas essa aqui foi no querubim. Coisa linda. Ezequiel 1, os querubins de roda, asa, coisa linda. Estuda Ezequiel 1, Ezequiel 10. Aí depois a gente vê Salmo 18, 10. Deus montou num querubim e voou pelas asas do vento. Será o que é isso, hein? Tem gente pensando que querubim é anjo, serafim é anjo. E aqui a Bíblia está dizendo que é um sistema de transporte. Coisa linda. Responsável pelos arrebatamentos. As pessoas são levadas até dentro desses transportes e desses transportes se deslocam em frações de segundo para qualquer canto. Isso é apenas um conforto dos milhares que o nosso olho nunca viu, que o nosso coração nunca imaginou, coisas que nós nunca nem imaginamos de ouvir, que Deus tem preparado para aqueles que amam e temem a Deus, para atravessar esse universo eterno criado por Deus, de uma forma absoluta, na eternidade. Sabe, amados, vimos também Moisés e Elias, ali no Evangelho de Lucas, do capítulo 9, verso 33 ao 36, dois personagens que viveram há mais de 1000 anos antes de Cristo, Elias há 1000 aproximadamente, e Moisés há 1500 anos antes. Moisés tinha sido ressuscitado e já era um morador do céu. Elias tinha sido arrebatado num carro de fogo desse, sabe? Cavalo de fogo. E os dois eram cidadãos do céu. E vieram numa missão missionária confortar Jesus. Na companhia do Pai, inclusive, que estava dentro da nuvem. Observe esse detalhe aí no relato da transfiguração do Tabor, aí do Evangelho de Lucas. Observe. Quem estava dentro lá? E que os outros estavam dormindo, os apóstolos estavam dormindo, enquanto Jesus conversava com os dois personagens. Quando os caras acordam, percebe Jesus chamar os dois pelo nome, porque senão eles não teriam como saber quem era quem, para falar da barraquinha que ele queria fazer, um para cada um. Naquele tempo não tinha internet, não tinha foto, não tinha nada. Como é que eles iam identificar personagens de 1000 anos, 1500 anos atrás? Se alguém não estivesse dizendo quem era quem. Mas eles não viram o Pai estava lá dentro. Quando os dois entram para dentro da nuvem, a nuvem que recolhe os dois, a voz de dentro da nuvem é do Pai, que sai, esse é meu filho amado, aí ele ouviu. Está aí, meus amados. Não tem nada demais nisso. Apenas implode com a história carochita da Bíblia, que tantos cristãos de tantas religiões pelo mundo afora adoram fazer da Bíblia um livro de carochinha. E não tem nada de carochinha na Bíblia. Ela tem sim revelações que vai muito além do conhecimento científico e tecnológico que o pecador, os mortais, acham que sabe demais. A teologia mais avançada fica muda diante das informações registradas nesse livro tão antigo, do que sobrou dele, que nós estudamos até hoje, e que o Espírito Santo de forma poderosa nos usa para nos preparar para a breve volta de Cristo, com manifestações que muitos vão ranger dente, vão tremer dente, vão bater queixo de medo, e podemos muito minimizar sobre isso, prestando atenção nas orientações para cada tempo que a palavra nos mostra. Se observarmos Paulo, por exemplo, lá no relato de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao 4, o relato nos leva ao contexto de que ele não sabe se estava vivo ou estava morto. Tanto medo que ele estava no arrebatamento que foi ao terceiro céu. Se formos observar João, lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 1 a 8, ele diz que caiu como morto.
Mas como que não cai, né? Viu a criança daquele tamanho, pôr um pé em cima da ilha de Patmos. Mas lá no capítulo 10 diz que essa criança pôs um pé em cima da ilha de Patmos e outro lá dentro do mar. Olha o tamanho da criança. Eles não conseguiam entender, separar uma coisa da outra, estavam muito além do conhecimento deles. Muitos estavam achando que aquele era o Senhor. Mas lá dentro tinha um semelhante ao Filho do Homem, que descia e falava com ele. Coincidentemente, Daniel 10 também, que tem um cenário parecido, o profeta, os amigos de Daniel, ó, vaza de medo. Só com barulho, não quiser ver mais nada. Sumir no mapa. Daniel ficou firme até ele ver de perto. Amontoou no chão também. Como é que não amontoa? Não é fácil não, irmãos. Você vê o desconhecido, é muito doído. Tenha certeza disso que eu estou falando. Você vê o desconhecido, estando sozinho então, meu Deus, não quero passar por isso. Coração batendo da boca, não tem esse que não bate o queixo. Se tivesse uma unha mecânica, furava um buraco muito mais veloz do que um tatu mecânico, para esconder dentro, de tanto medo. Um amigo meu disse que se visse uma coisa assim, e ele tivesse que passar numa região de terra com muita porteira, não deixaria uma porteira em pé. Não ia descer para abrir nenhuma. Nunca me esqueço da expressão desse amigo, que é extremamente pavoroso você encarar o desconhecido. Moisés encarou, quantos desses personagens bíblicos encararam? E tiveram, quem sabe, ser ressuscitados para voltar ao normal e tentar acabar de escrever o que estava sendo ordenado que fosse escrito. Mas interessante que Filipe parece que gostou e acostumou rapidinho com esse negócio. Ele foi com firmeza, desceu tranquilo lá em Azoto e fazendo um trabalho missionário. Oh, mas esse ficou com saudade. Mas teve um gostinho do que nós vamos ter quando o céu encher com a volta de Cristo e acontecer aquele cenário lindo de pessoas sendo arrebatadas de todos os tempos, desde Adão até os nossos dias, ao encontro com o Senhor nos ares. Os que ressuscitaram primeiro tomam a frente, e todos transformados num corpo absoluto que Deus criou originalmente para não provar a morte. Só provou por livre escolha. O sexto tema, Filipe como evangelista, pai e anfitrião. Observando Atos capítulo 8, versículos 5 ao 8, o tanto de sinais que esse moço pôde fazer por manifestação do Espírito Santo na sua vida e impressionar as pessoas à sua volta. Filipe. E no capítulo 21, do verso 7 ao 10, e no capítulo 8, verso 40, esse evangelista, de fato, mostra ele também como um pai maravilhoso, que convivia de forma maravilhosa com as suas 4 filhas, que se tornaram também grandes missionárias. 4 filhas solteiras. Sim, esse Filipe, que o lar se tornou um lar brilhante na história da igreja primitiva, é um exemplo para os nossos lares. Talvez esse seja um propósito muito difícil para muitos lares alcançarem, porque o inimigo tem labutado nas suas influências mundiais com especialidade em dividir lares, dividir a relação entre pais e filhos, entre cônjuges. E como tem sido comum
lares divididos como nunca na história da humanidade. Mas os lares que têm como preservar isso, deveria fazê-lo. E os que não conseguem preservar isso, jamais abrir mão de orar, para que isso um dia possa ser o foco real do exercício de cada lar, que se diz lar cristão. Cada um cumpre com o seu chamado e a vontade de Deus vai cumprindo com o restante. E cada um vai ao encontro do que escolheu, seja rumo à alegria, à felicidade real ou à tristeza do mundo. O sétimo tema, dividindo o pão do céu. Atos dos Apóstolos, página 106, relembrando o Evangelho em Samaria, quando foram espalhados pela perseguição, saíram cheios do zelo missionário, compenetraram-se da responsabilidade da sua missão, sabiam ter nas mãos o pão da vida para um mundo faminto e eram constrangidos, pelo amor de Cristo, a distribuir esse pão a todos os que estivessem em necessidade. Esta é a nossa missão. É verdade que nem todos se agradam de ouvir a verdade. A verdade parece que não faz bem àqueles ouvidos que estão tão viciados a ouvir a mentira. E muitos preferem virar as costas, tampar os ouvidos, fugir da presença de onde está sendo dita a verdade. Mas sabe, irmãos, o amor de Cristo nos constrange. A verdade é dura, mas machuca só na hora. A mentira, o engano que nós preferimos levar, fruto das nossas tradições, vai continuar amassando, triturando com o nosso coração e com a nossa vida, principalmente com a nossa consciência. A verdade, essa nos liberta. Vale a pena conhecê-la. E quanto mais conhecê-la, maior liberdade alcançamos. E não tem nada mais gostoso neste mundo do que sermos livres e servirmos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sermos irmãos do médico dos médicos, o nosso irmão mais velho. Ser filho do mesmo Pai e do Santo Espírito. Que Deus abençoe a mim e a você, meu amado irmão. Que repartir o pão, esse pão vivo que desceu do céu, a verdade, possa ser o nosso propósito e o nosso exercício principal em nossas vidas. Santo Deus, unja-nos com o teu poder, capacita-nos com o poder do Espírito Santo, Senhor, para alcançarmos o propósito da missão que tu nos tens confiado. Nos guarde, nos guia, nos conduza. Que cada lar representado através dessa oração seja coberto todos nós juntos, como teus escolhidos na face da terra, tenhamos a inspiração do Santo Espírito para fazer e cumprir e vencer com as metas que tu tens proposto para nós como teu povo. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém.